Olá, viva para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Viana Cidade Europeia do Desporto. Cá estamos na Rádio Geice, à sexta-feira, como é habitual, sempre depois das 21 horas, em 90.8, também em radiogeice.com e nas redes sociais, mais concretamente na nossa página de Facebook. Damos destaque às coletividades, às personalidades, a tudo o que envolve o mundo do desporto, não só do Concelho e do Distrito, mas a nível nacional. Cá estamos para destacar então o movimento desportivo. Hoje vamos estar à conversa com duas personalidades ligadas a este fenómeno desportivo, mais concretamente o presidente do Viana Taurino Clube e também um dos seus atletas e responsáveis pela secção de bilhar. Falo de Carlos Gomes e de Manuel Gama, qual agradeço desde já a disponibilidade em terem aceito o convite da Rádio Geice para estar presente nesta nossa emissão. Antes de falarmos dos títulos recentes e, se bem se recordam, o Viana Taurino acabou por conquistar muito recentemente o título de campeão regional de bilhar, também o título de campeão nacional da segunda divisão e ainda a Taça de Portugal, já lá vamos. Para já vamos abrir a conversa com o presidente da direção, qual agradeço uma vez mais a presença. Taurino, Carlos Gomes, está prestes a fazer 113 anos, é uma das coletividades mais antigas de Viana do Castelo. Carlos Gomes já não é a primeira vez que passa na direção do clube. Como é que é retomar de novo a liderança do Viana Taurino Clube? Antes de mais, eu desejo uma boa noite aos ouvintes da Rádio Geice. Bem, de facto, já é a terceira vez, portanto, já na primeira vez foram 3 mandatos, na segunda foram 2, espero que nesta seja só um mandato e que não haja necessidade de continuar. O Taurino, exemplo do que aconteceu com o movimento associativo em Portugal, tem vindo a sofrer porque os jovens não se fixam nas suas terras, os jovens hoje portanto, andam um bocadinho com a mochila às costas, ao contrário do que era no meu tempo, em que nós tínhamos um emprego quase para toda a vida, tínhamos uma casa numa cidade para toda a vida e envolvíamos nos movimentos associativos, coisa que hoje é muito difícil. Para além do mais, esta história da pandemia e do Covid-19 veio dar quase uma machadada em muitas associações, muitas tiveram que fechar portas, porque foram obrigadas a encerrar, sobretudo aquelas que têm atividade de sala, que é o caso do Taurino, os jogos são jogos de sala, portanto teve que fechar as suas instalações e isso trouxe muitas dificuldades. Dificuldades essas que já vinham sendo sentidas de trás, porque desde 2019... portanto, que o Taurino já estava sem direção, ou seja, estava com comissão administrativa e com muitas dificuldades, portanto, não a custear, no fundo, ou a pagar as diferenças entre os custos e os proveitos do clube e, portanto, criou-se aí uma onda, um movimento para ver se eu voltava. Eu consegui recuperar algumas das pessoas que já tinham estado comigo no Taurino e só nessa condição, de facto, é que eu voltaria. E reunidas essas condições, então em agosto tomei posse novamente como presidente do Taurino Clube pela terceira vez, como disse. Exato, deram-lhe a volta e está de volta então ao Taurino. Está prestes então a fazer um ano deste terceiro mandato, numa altura em que se prepara mais um aniversário do clube. Pois, em agosto, o Taurino foi fundado em 10 de agosto, ainda na monarquia, de 1910, 2 meses depois já acabou a monarquia e passámos para a República. Portanto, em 10 de agosto o Taurino normalmente faz anos, portanto, 113 anos, e obviamente que nós comemoramos sempre com o hasteado da bandeira, com a ida ao cemitério, romagem, portanto, em homenagem aos sócios antigos e seus dirigentes, também com um jantar normalmente que promovemos de aniversário, mas digamos que começámos antes a comemorar com noites de poesia, de música, exposições, portanto começámos muito antes. Este ano iremos ainda antecipar um pouco do que aquilo que era habitual nós fazermos, porque justifica-se dada, digamos, os títulos, os feitos alcançados recentemente pela secção de bilhar e pelos nossos atletas e sócios do bilhar, e portanto entendemos que lhes devemos prestar homenagem e vamos organizar um jantar dentro de 3 semanas
de forma portanto, a dar o reconhecimento que eles merecem pelos títulos alcançados. Nós criámos a secção, logo que tomamos posse, o Manuel Gama e mais um ou dois atletas antigos, portanto, viram uma oportunidade de poderem regressar ao clube de que gostam, lançaram-nos o desafio. Nós não fugimos, digamos, à realidade e à verdade. Aquilo que nós dissemos é que o clube não tinha um cêntimo para poder gastar. Aquilo que podia oferecer às instalações físicas eram os bilhares, era, portanto, o equipamento. E eles mobilizaram-se, conseguiram encontrar apoios, encontrar patrocínios, alguns vindos de dentro deles próprios. Criaram-se umas avanças nos primeiros meses para eles próprios ajudarem a custear esta atividade. E de facto, a criação da secção com 3 equipas a competir, é que é curioso, é que nós partimos do zero, um hiato de alguns anos sem atividade, tínhamos como objetivo criar uma equipa, de repente damos por nós com a dinamização que os atletas criaram, com 16 jogadores e com 3 equipas a competir regularmente no Campeonato Regional do Minho, o que é fantástico. Portanto, e isso é tudo mérito, de facto, dos atletas. Já agora também dizer que as pessoas não têm noção, mas as competições são difíceis, e nós tivemos a sorte de contar com o Manuel Gama. Aliás, não é sorte, ele é que promoveu e motivou que isto acontecesse, porque o Manuel Gama, creio que fez 26 jogos, não perdeu nenhum, quer seja na fase regional, na fase nacional, na Taça Portugal, com equipas da primeira divisão, e portanto foi o suporte para podermos ter chegado a estes resultados, porque muitos dos jogos, para quem não sabe, jogam-se com 4 jogadores de cada equipa, podem resultar em empate, 2-2, que foi o que aconteceu connosco em algumas circunstâncias, e depois é preciso ir a penaltis. Ou seja, o Gama nunca falhou, porque se ele tem falhado um jogo que fosse, não tínhamos sido campeões nacionais e não tínhamos ganho a Taça Portugal. Já lá vamos falar da secção de bilhar, uma vez que também está preparada aí a escola de bilhar, segundo sei, e vamos ter a oportunidade de falar disso. Mas antes, gostava de saber, o Viana Taurino foi um clube que, ao longo destes anos todos, teve diversas atividades, umas delas extinguiram, outras vão-se mantendo. Como é que está em termos de atividade do clube nesta altura? As modalidades coletivas desapareceram já há muitos anos. A exceção feita ao bilhar, que volta e meia, portanto, nos 3 primeiros mandatos em que eu estive, nós tivemos competição, tivemos bilhar, masculino e feminino, fomos tricampeões nacionais. O Manuel Gama é tricampeão nacional, com o Taurino teve sempre do princípio até ao fim, nunca deixou o clube, e somos o único clube em Portugal que é tricampeão nacional. Mais tarde, com outras gerações, houve aparições de equipas de bilhar e que fizeram os campeonatos regionais e os campeonatos nacionais da primeira divisão, mas nos últimos anos, desportos coletivos não tínhamos, deixou de existir. Aquilo que nós temos neste momento, para além do bilhar federado, portanto, que permite a competição individual dos atletas e permite a competição coletiva, eu próprio, que jogava carambola num clube fora de Viana, no caso concreto no Leixões, este ano, por ser presidente do clube e por termos uma equipa de carambola, não é que eu jogo carambola, mas acho que não ficava bem jogar com o emblema de Leixões, e abdiquei de jogar por equipas, jogava individual. Como no pool também podem, alguns jogaram individual e podem jogar individual. Temos o Brites federado, e o Brites, portanto, nós temos atletas a fazer algumas provas nacionais. Mas nós também organizámos torneios de brides. Em agosto, dentro daquele período das festividades do aniversário, nós vamos organizar o 7º torneio Cidade de Viana de brides, que é um torneio já de âmbito quase internacional, podemos chamar internacional, porque jogam alguns atletas internacionais, e que está muito bem visto, e que para Viana acho que é um motivo de orgulho. Acho que nunca se deu o relevo que se devia dar, porque as pessoas antigamente pensavam que o Brides que era um jogo de senhoras, não é? O Brides é um jogo extraordinário. Para quem conhece o King, que é um jogo, portanto, complicado, um jogo que não é para toda a gente, o Brides é excelente em termos de concentração, porque joga-se por equipas, 2 em cada equipa.
e em conjunto. E, portanto, nós temos o Brites, é uma das atividades que nós queremos. Queremos implementar novamente, recuperar a escola de xadrez, que a tivemos aqui há uns anos, e vamos conseguir, provavelmente vai ficar para o início do ano letivo. Queremos ver se conseguimos desenvolver a autarquia, porque a autarquia que tem a tutela de algumas escolas, e nós queremos ver se, através da dinamização, o xadrez é reconhecido como de interesse para os miúdos. Já agora, o bilhar também. As pessoas não têm noção, mas, por exemplo, há autarquias em Portugal, Beja, Leiria, Setúbal, que eu conheço, últimas, que fizeram acordos com a autarquia e com as escolas e cedem o seu espaço, disponibilizam o seu espaço às escolas em determinados períodos para ir aprender bilhar, seja o pool, seja o carambola tem mais geometria e mais matemática, é importante para os miúdos, e portanto nós também estamos disponíveis obviamente para isso e queríamos ver se conseguíamos entrar por aí. Portanto, a escola de Brites de xadrez nós queremos reiniciar. Queremos também fazer, não é uma escola de formação, mas é uma escola de aprendizagem de Brites também, que é uma coisa que já está a nascer no país em vários concelhos também, em vários distritos, e nós queremos aqui fazer, para além da prática que temos semanal, temos 2 dias por semana em que se joga Brites, temos os torneios, já organizámos um este ano, vamos organizar agora outro, mas queremos também criar uma escola de aprendizagem do Brites. A escola de xadrez, o Gamas explicará melhor isso, de xadrez, peço desculpa, de bilhar, porque esta também não é a melhor época, porque vai ser a época de exames e final da época escolar, mas é também pela autarquia, com a colaboração da autarquia e através das escolas que isto tem que funcionar. Porque nós temos um espaço fantástico, temos todas as condições e nós, até para férias esportivas, para férias, aquelas férias sim desportivas, porque nós, os miúdos, têm lá todas as atividades para jogar e tem quem possa estar com elas, em quem possa formá-las, porque joga-se o bilhar, joga-se o xadrez, joga-se as damas, joga-se o Brites, joga-se a sueca, joga-se o king, tem sala de leitura, tem biblioteca, portanto, os miúdos podem jogar o que quiserem ali, estarem entretidos, aquelas férias escolares, aquelas férias. Portanto, o taurino está perfeitamente disponível, a autarquia já sabe disso, obviamente, para proporcionar essas condições. Como também temos, e já fizemos muitas vezes com clubes, nós temos espaço que podemos ceder a clubes que se criem em Viana ou que momentaneamente tenham dificuldades de instalações. Nós proporcionamos sem qualquer custo possibilidades de eles reunirem, de se organizarem e depois voarem. Ou seja, não temos qualquer problema com isso. Portanto, o taurino é para a cidade, é para os vienenses. A única coisa que queremos em troca é também que as cidades vienenses reconheçam o interesse que o taurino tem para a sociedade vienense, porque há muita história por contar. Eu, em 2 minutos, que se me derem, eu digo-vos só, se calhar vocês não sabem, mas o primeiro clube de futebol em Viana foi o taurino, não foi o vienense. Aliás, era uma questão que eu lhe ia colocar, era exatamente, olhando para estes 113 anos, são muitos anos de atividade, e eu recordo-me de acompanhar algumas dessas atividades e recordo exatamente que o taurino chegou a ter um futebol, não sei exatamente o próprio vôlei, o handball, portanto é um conjunto de modalidades que durante muitos anos marcaram a vida do taurino. Carlos Gomes, quer-nos falar um pouco sobre aquilo que foi, podemos reportar um bocadinho daquilo que foi essa história do Viana Taurino. Reportando-me só à criação do clube em 1910 e até 1914 ou 1915, eu enumero uma série de realidades que pouca gente conhece. O primeiro clube a disputar o primeiro clube foi o Vienense a formar-se, e não só, houve outros clubes que depois desapareceram. Volta um bocadinho atrás, como é que nasceu o taurino? O taurino nasceu... havia a Assembleia Vienense e havia um conjunto havia algo normal na sociedade, ainda hoje havia portanto, desacordo entre a estratégia para as associações, para os clubes, e na altura havia algum desacordo e insatisfação de alguns vienenses notáveis da cidade, e que eram também alguns deles, por coincidência, muito ligados a amantes da tauromaquia. E então decidiram,
a forma que entenderam de poder sair a bem da Assembleia Vianense foi dizendo que iam criar um clube taurino. Daí ter nascido o Viana Taurino Clube. O Taurino nunca organizou touradas, nenhuma. O Taurino organizou sim garreiadas, exatamente. Posteriormente, porque o contributo que o Taurino prestava para as touradas era só a organização daquele cortejo com as senhoras, todas engalanadas, com aqueles vestidos, e que faziam o percurso do centro da cidade para a Praça de Touros. Mas o Taurino foi o precursor, ou melhor, foi a mola e quem dinamizou a construção da Praça de Touros e Madeira do Campo da Agonia. Ainda tenho fotografias disso lá. Portanto, quem começou com as touradas, ou quem criou as condições para haver touradas em Viana com a Praça de Touros e Madeira, foi o Taurino. Quem teve o primeiro clube a jogar futebol, porque o Vianense nasceu primeiro, mas logo a seguir nasceu o Taurino, portanto, foi o primeiro clube a ter jogos. Curiosamente, ainda há 2, 3 meses, recebi um contacto de alguém do Sporting de Braga a ver se nós tínhamos alguma coisa relativamente, porque houve trocas de lembranças de 1912 ou 13 de jogos entre não era o Sporting Clube de Braga na altura, era o Sport não sei o que, Bracarense ou Braga e o Taurino, como havia em Barcelos, não era o Gil Vicente, era outro clube que tinha outro nome de Barcelos, como havia também em Monção também. Portanto, o primeiro clube a ter jogos de futebol foi o Taurino. O Taurino não tinha vocação para continuar com o futebol organizado, então vendeu. Houve umas tentativas de fusão, depois posso um dia mais tarde, eu já escrevi sobre isso, de fusão entre os 3 clubes que existiam em Viana, mas o Vianense, depois à última hora, não quis abdicar do nome próprio e, portanto, exigia que ficasse o Sport Clube Vianense e, portanto, não chegaram a entendimento e a fusão não se deu. E o Taurino vendeu por 18 contos o Estádio Dr. José de Matos ao Vianense. O Estádio Dr. José de Matos era do Taurino. Posso-vos dizer que para ser possível construir o Estádio Dr. José de Matos foi necessário mexer várias entidades em Portugal, ministérios, vocês nem imaginam o que foi preciso mexer, porque aquilo era um terreno, era a Quinta de Monserrate, tinha uma parte que era do Estado, da militar, do Estado, da Câmara, era uma confusão, e eles conseguiram. E, portanto, depois, mais tarde, cederam ao Vianense por 18 contos. O primeiro clube de ténis, a ter ténis em Viana foi o Taurino. Nas antigas oficinas de São José, que hoje é onde tem a escola de música, aqui aquele edifício nunca mais acabado, o Taurino construiu 2 cortes de ténis. E foi ali que se iniciou o ténis em Viana. E depois se deu a atividade, porque o Taurino promovia a atividade, mas depois não era vocação continuar as atividades. Natação, a primeira equipa organizada e a ter títulos, natação, foi o Taurino. A primeira equipa a ter remo e títulos foi o Taurino. Aliás, o Taurino tem na sua sede a segunda taça mais valiosa do remo nacional. Por uma coincidência, o que aconteceu que o Taurino foi fundado em 1910, em agosto, na monarquia, e havia uma regata anual denominada Dona Amélia. Era como aquela taça Jules Rimet, que quem ganhasse ficava um ano com aquela taça e tal. O que acontece? Acontece que o Taurino forma a equipa de remo e ganha a regata uns dias antes de ser implementada a República. Como ficou com a taça, nunca houve mais Dona Amélia nenhuma, e portanto ficou com a taça. Aliás, a Federação, por acaso era eu o presidente, chegou-me a pedir a taça para uma exposição itinerante para poderem portanto, usar essa taça exatamente nessa exposição itinerante, porque eles consideram que é a segunda taça mais valiosa. Ou seja, as festas da agonia, pouca gente sabe disso, chegaram a ser organizadas pelo Taurino. O Taurino é que organizou as festas da agonia. Pouca gente sabe disso. Por exemplo, em 1914, na guerra, foi criada em Portugal, e havia secções em Viana, havia a secção da Comissão de Senhoras, que eram uma associação humanitária de apoio às vítimas da guerra, aos mutilados, aquelas coisas todas. Sabem onde é que isso funcionou? Como é que foi começado? Taurino. Aliás, para o Taurino, vêm lá os quadros com as senhoras vestidas de branco,
com o símbolo da Cruz Vermelha. Aliás, o Torino foi reconhecido pelo governo português, tem 2 medalhas de mérito de Cruz Vermelha, que estão lá nas paredes, distinções altíssimas na altura, que poucos podem gabar de a ter, e o Torino tem essas distinções. Portanto, o clube socialmente é muito importante, o clube fez muito pela cidade, o clube... já agora só um pormenor, como o Torino foi o primeiro clube a ter futebol jogado, a primeira delegação do Sporting Clube Portugal foi o Torino. Está lá nas paredes a ata. Quando o Sporting Clube Portugal, porque na época criavam-se as delegações, os clubes que eram chamados delegações ou filiais ou assim, acho que era, pronto, era delegação, acho que era clubes de delegação. O Torino foi o primeiro a ser o Sporting número 1. Está nas atas, tudo. Curiosamente foi desaparecendo. E porquê? Porque o Sporting tinha uma franja muito larga de dirigentes e de sócios que estavam muito ligados à realeza, aos príncipes, às princesas, aquelas coisas. E começaram a entender que o nome Taurino não era benéfico para a imagem do Sporting e acabaram a ir diluindo, sem nunca oficialmente terem tirado o clube como já me esqueço agora, não é delegação, filial, se fosse, e foi desaparecendo. Mas o Torino foi o primeiro filial do Sporting Clube Portugal. Filial, exatamente. Com toda esta história, acredita que os vianenses devem ter mais, não sei se direi consideração ou não sei se será esta a palavra certa, pelo Torino? Eu acho que a culpa também é um pouco dos dirigentes que foram passando pelo Torino. Era um clube que era muito fechado e depois de 26 de Abril continuou um clube muito virado para dentro. Nunca se vendeu, entre aspas, aquilo que o clube fez, a importância que o clube tem. Porque hoje o clube continua a ser importante de outra forma. Por exemplo, hoje em dia o Taurino é o camarote, a varanda, a frisa, o que quiserem, para os bombos das festas da agonia. É no Taurino que são feitas às 8 da manhã e à 1 da tarde portanto, como é que se chama? Alvorada. Com as gaitas de foles das varandas, o bate forte, o festival folclore, todos os eventos se organizam na praça, os blues, o jazz, seja o que for. A bancada maior é o Taurino. As melhores imagens que circulam pelo mundo todo desses eventos são tiradas das varandas do Taurino. A música das festas da agonia, do Natal, da Páscoa, a instalação sonora, a aparelhagem está no Taurino, é de lá que nasce, que sai. Mas eu faço, quando as rádios precisam de internet fixa, pedem-nos e nós cedemos sem qualquer problema. Portanto, colaboramos com todos e sabem aqui nesta casa ou ao lado que nós temos cedido sempre a internet fixa. E já agora um pormenor, a cidade não tem casas de banho públicas. Agora imaginem o que seria quem está a trabalhar, a montar aparelhagens o dia todo, nos palcos. Quem está a dançar, quem está a tocar, se não tivessem a casa de banho Taurino. E mais, aquelas provas de atletismo que terminam na praça, de trail, rail, lá que é, não sei o que é, portanto, aquelas provas todas que andam para lá os saltos eu gosto de ver, mas não percebo nada daquilo, não percebo e não, portanto, sabem onde é que eles vão no fim? À casa de banho, a Torino. Sabe o que é que limpa aquilo várias vezes por dia? Quem deixam aquilo miserável? O Torino é que tem que resolver aquilo tudo. Portanto, o Torino continua a ser importante. O Torino sempre foi digamos, um ponto de encontro de antigas gerações. Hoje em dia, e uma das coisas que se nota também, há muita juventude a frequentar o Torino, sobretudo à noite e ao final da tarde. Portanto, acha que há condições para recuperar um bocadinho essa mística, digamos assim? É obrigatório. Os mais velhos vão morrendo. Não há volta a dar, é a lei da vida. Vai acontecer com todos nós. E, portanto, a faixa etária chegou a ser, do Torino, dos sócios, era muito alta, era muito idosa.
A criação dessa... Quando o Gama e outros atletas nos lançaram o desafio de voltarmos a ter bilhar, nós olhámos para isso como uma oportunidade de rejuvenescer o clube. É gente nova. Como eu também iniciei, eu entrei para sócio taurino, porque senão, o meu pai era sócio e nós não conseguíamos entrar para sócios. Eu entrei para sócio, porque o taurino, tivemos a sorte de taurino ter um homem que era o professor Justino, que gostava dos xadrez, das modalidades e dos jovens, e então deu-nos uma alternativa, criem uma modalidade, proponham criar uma modalidade e vocês vão entrar para sócios. Eu criei o handball na época, em 1973, ou 4, ou 5. Portanto, isto para dizer o quê? Eles criaram o voleibol, foi quando nasceu depois aquela segunda vaga dos esportes, o voleibol, o handball, o basquete, foi para entrarmos todos para sócios. Todos da minha idade, que entramos para sócios, foi através daí. Portanto, e somos nós hoje que frequentamos o clube e que aguentamos o clube. Portanto, tem que ser esta malta mais nova, e esta é uma oportunidade. Aqueles mais novos do que fala, que é, portanto, é um bocadinho rotativa, porque são estudantes e tal, faz falta, porque alguns entram para sócio com uma cota. Os estudantes têm uma cota de €1, chama-se cota só suplementar, portanto tem todos os direitos de todos os sócios, exceto votar, portanto, mas por €1, e nós conseguimos sempre cativar alguns. Porquê? Porque é um clube para sócios e amigos e familiares, portanto é importante que um sócio, que alguém que vá lá tenha alguém que seja sócio ao lado. E há uma coisa que eu recordo perfeitamente, porque era jovem, e havia muito hábito das pessoas irem ao taurino, por exemplo, de ler os jornais, porque havia a sala de leitura. E continua. Hoje em dia já não se... O papel perde-se um bocadinho, porque hoje em dia com os telemóveis, com os computadores, há, digamos, um menor uso do papel, digamos assim, mas de qualquer forma havia muito esse hábito. Eu recordo perfeitamente das pessoas irem ali para conviverem um bocadinho, para tomarem o seu café, para lerem o jornal. Portanto, era um hábito que estava muito enraizado em muitas pessoas. Quem nos fornece o jornal é que abre o clube. Há muitos anos. Quem nos fornece os jornais tem uma chave e vai lá todos os dias às 8 da manhã pôr os jornais. A partir dessa hora nós temos sócios a ler os jornais. Até à noite. Às vezes estão 3 ou 4, às vezes está um, outras vezes mas pode não estar nenhum. Mas temos sócios, olha, há um que até vai de lupa. Vai de lupa, já coitado, já não viu nada, mas vai de lupa ler o jornal. Dou-vos um exemplo. Um homem que todos os dias sobe aquilo para ler o jornal de manhã, o Valencinha da Praça. Todos os dias vai ler o jornal ao taurino. Portanto, ainda temos... há gente que todos os dias devora os jornais. Gostaríamos de ter mais. Fomos confrontados com uma situação dificílima no taurino, tivemos que suprimir alguns. Esperemos que as coisas um dia voltem à normalidade. Muito bem, a conversa está agradável, mas também temos que introduzir aqui claro, o Manuel Gama. Também já chegámos à parte final da história do taurino. Exatamente. Mas era importante falar um bocadinho sobre estes bocadinhos de história do clube. Muito bem, vamos então falar propriamente agora da secção de bilhar. O Manuel Gama já esteve no clube há uns anos atrás, regressa agora, campeões regionais, nacionais, Taça de Portugal muito recentemente conquistada. Como é que foi o regresso e como é que tem sido este percurso até culminar com estes títulos, naturalmente? Boa noite a todos. Este regresso deveu-se a uma conversa entre amigos que, por gosto pela modalidade, criou-se aqui uma boa vontade de fazer novamente uma equipa no taurino. Nós comunicamos com um amigo, o Humberto Coelho, que prontamente disponibilizou a apoiar a equipa. Eu ajudo no que fizer falta, mas tu tens que jogar. E eu, sim senhor, então vamos conversar, vamos nos sentar. E demos o pontapé de saída para isto. Reunimos-nos com o Carlos Gomes, juntámos mais alguns possíveis atletas para o clube e decidimos então formar a secção. Inicialmente só pensava numa equipa, mas depois surgiu-me também a ideia de, e por que não darmos a oportunidade a mais pessoas da cidade que gostam de praticar, porque aqui em Viana há muitas pessoas que gostam de praticar bilhar. E então conseguimos, assim, no espaço de uma semana, juntar 16 atletas, o que foi incrível. E então conseguimos formar 3 equipes. Andámos a falar com possíveis patrocinadores, quem poderia patrocinar ou não, e isto foi tudo assim muito rápido. Foi espetacular. Exato.
Começou então a secção a funcionar com estas equipas todas, entram nas competições, conquistam o campeonato regional, depois o da segunda divisão nacional e a Taça de Portugal. Como é que foi esse percurso? Participaram todos os atletas, todas as equipas, ou como é que isto se processa? Na fase regional começámos só com atletas de Viana do Castelo e um colega nosso, que já tinha sido meu ex-colega em equipas em Braga, no Sporting de Braga e no Bolas Virtuais de Braga, que é um dos melhores jogadores nacionais, o Pedro Fonseca. E na fase regional juntámos o Nuno Lopes e o Humberto Coelho, que é o patrocinador principal da equipa, e em 16 jogos conseguimos 15 vitórias e uma derrota. Perdemos com a equipa que ficou em segundo lugar, o Dynamic Pool de Braga, e agora neste fim de semana passado, na fase final, ganhamos o campeonato da segunda divisão, fizemos 6 jogos e ganhamos os 6, um dos quais nos quartos de final que foi muito duro. Depois estivemos quase a perder contra a equipa da Gastromadeira. 2 horas e 40 minutos. Foi um jogo de sofrimento e depois desse jogo ganhámos a meia-final e a final mais tranquilamente. Mas para isso tivemos o contributo de 2 jogadores alemães, que são meus colegas de equipa, também numa equipa na Alemanha. Para quem não está a par, no bilhar é permitido um atleta jogar por 2 diferentes federações, em 2 países diferentes, e esses 2 colegas, muito simpaticamente, ajudaram-nos a atingir os objetivos. E na Taça de Portugal tivemos um problema que acabou por não ser problema, que os horários das provas atrasaram-se bastante, e eles tinham os voos marcados para domingo ao fim da tarde, e não puderam jogar a final. E então tivemos que jogar com os jogadores de Viana do Castelo, com o Nuno Lopes e o Humberto Coelho, que deram um excelente contributo, principalmente nos penaltis. Nos penaltis, naqueles momentos de pressão, eles estiveram impecáveis e ajudaram-nos a conquistar um título que se calhar para muitos era impensável, mas... Exato, e se calhar acabou por ser, há males que vêm por bem, costuma-se dizer, não é? Acabaram por ser os atletas da casa, os atletas de Viana, a ajudar a conquistar esse troféu. Nestas competições, na regional com certeza que deverão só participar equipas aqui da zona. Sim. Depois na segunda divisão já deverá ser um leque mais alargado. Na Taça de Portugal praticamente são as melhores equipas, não é? Na segunda divisão a nível nacional, incluindo ilhas, participaram 97 equipas. Cada equipa é constituída por um mínimo de 4 atletas, mas o normal são 5, 6 jogadores por equipe. Para verem que não é muito fácil chegar lá acima e o feito do Torino é notável. Na Taça de Portugal entraram estas 97 equipas, mais as 8 equipas que fazem parte da primeira divisão nacional. Por exemplo, nas meias finais, o Sporting de Braga jogou contra o Boa Vista é o atual campeão nacional. O Braga ganhou na decisão por penaltis e nós jogámos contra o Passos Ferreira, que é o atual vice-campeão nacional, onde também ganhámos no desempate por penaltis. Na final defrontámos o Sporting de Braga, que é uma equipa sempre complicada, que tem se calhar outras possibilidades financeiras, e obtivemos a vitória nos penaltis também. Nos momentos de pressão tivemos sempre ali... Exato. Manuel Gama, nós estamos a falar de bilhar e as pessoas estão-nos a ouvir a falar em penaltis. Queres explicar um bocadinho aqui? Sim. Para quem não está a par, o penalti no bilhar é digamos, colocar a bola preta no bico do triângulo, onde se costuma colocar. Exato. Na parte de cima, e na linha de saída também colocar a meio, a bola branca a meio, e cada jogador de cada equipa tem direito a marcar 3 penaltis em 3 diferentes rondas e escolhe um dos buracos dos cantos, ou o direito ou o esquerdo, não tem que anunciar onde é que vai meter a bola, e é como no futebol, praticamente é como no futebol, só que são 3 rondas, até podem ser só 2, depende do resultado. O objetivo é meter a preta num desses buracos. Cada bola embolsada é um ponto. Em relação ao bilhar, há umas semanas atrás, há uns meses, tivemos aqui também o Kiko e a Vânia e falámos um bocadinho sobre o bilhar. Eu recordo-me, e já fui também um amante do bilhar, confesso que já não jogo há muito tempo, mas bilharista, na minha juventude joguei muito bilhar, porque havia um conjunto de
Sítios em Viana, onde se jogava... Na altura da pilotagem. Exatamente. Recordo-me do Carambola, do Taco, do Muitos Matos, locais. havia muitos sítios. E a verdade é que havia muita gente a jogar bilhar, e havia excelentes jogadores. Eu recordo de alguns excelentes jogadores de bilhar. Portanto, Viana sempre foi um meio onde o bilhar era praticado com alguma... De excelentes praticantes. Exatamente. Portanto, isso hoje ainda continua a existir. Aliás, temos aqui o Kiko, temos a Vânia, temos outros e nomes. E outros, o António Azevedo, que se calhar muitos não conhecem, mas é um jogador de 3 tabelas. Mas acha que antigamente havia mais gente, havia mais qualidade, ou hoje em dia é mais difícil? Eu acho que mantiveram-se mais ou menos os mesmos e o nível também se manteve. A única diferença é que alguns continuaram e até participaram em provas internacionais e outros, se calhar devido à família ou profissão, abdicaram da modalidade ou deixaram de praticar. Mas sempre houve aqui grande gosto pela modalidade em Viana do Castelo. Mas há menos sítios específicos, digamos assim, onde sim, temos o Taco, que ainda se mantém, mas acabou o Carambola, acabou o Matos, portanto que eram sítios também... O que temos que diferenciar, e se calhar muita gente também associa o bilhar a jogo de café, que eu não consigo encará-lo assim. Para mim o bilhar é um desporto porque é praticado em clubes. O bilhar de café, digamos, é um passatempo. Muita gente associa a vícios como ao álcool, como ao fumo. Nós, por exemplo, quando estamos em competição e nas nossas salas, é proibido fumar, é proibido beber álcool. Silêncio absoluto. As condições são totalmente diferentes. A qualidade das mesas onde se joga, os panos, as bolas, tudo é completamente diferente do que se encontra num café normal. Agora o café... Mas esses espaços serviam para... O café, por exemplo, é um excelente... digamos, para cativar novos praticantes. Exatamente, é nesse sentido que eu digo. E hoje em dia a Federação Portuguesa de Bilhar angaria muitos jogadores à custa dos cafés. Manuel, o Viana do Ouro Clube e a secção de bilhar está preparada aí para recrutar atletas, e uma das formas é a criação da escola de bilhar, segundo sei, está prestes, ou já arrancou, ou estará muito prestes a arrancar. Como é que está o processo, então? Já espalhamos os cartazes, tive uma reunião com a Câmara para tentarem divulgar junto das escolas. Eu também, nas redes sociais, juntamente com o clube, também fizemos alguma divulgação e queremos dar a oportunidade a todas as pessoas que queiram aprender, desde os 6 anos até aos 80, 90, desde que tenham condições físicas para jogar, podem perfeitamente aprender, e o intuito é mesmo dar a possibilidade de todas as pessoas aprenderem sem grandes custos. Os custos são muito baixos, é uma coisa significativa, e eu gostava muito que Viana viesse a ter muitos mais jogadores no futuro, porque isto é uma cidade que sempre teve tradição no bilhar, e porque não pôr isto a mexer, como digamos. Recordo aqui que o Vienense também criou recentemente a sua secção de bilhar, tendo o Kiko e a Vânia, digamos, como cabeças de cartaz. Agora também aparece esta, digamos, o Viana Taurino com a criação da secção, claro, e com a escola de bilhar. Como é que vocês olham para o aparecimento? Eu acho que é só bom para a cidade ter mais opções e mais... Não somos rivais, acho que são 2 clubes da cidade, não é? Não temos que entrar em rivalidades, que acho estúpido isso acontecer. Agora cada um segue o seu caminho e cada um tenta fazer o melhor, acho eu, para a modalidade e para os vianenses, não é? Não estamos aqui para confrontar com ninguém, eles são 2 atletas que têm o seu valor e nós queremos acrescentar algo mais à cidade e à modalidade. Carlos, como é que olha para o aparecimento também agora do Vienense e agora também do Viana Taurino com esta aposta no bilhar? Em qualquer modalidade, e neste caso estamos a falar de bilhar, o aparecimento de novos polos de atividade, de novos clubes, portanto, é importante. Se nós gostarmos da modalidade em si, se não olharmos só para o umbigo, temos que aplaudir e acarinhar. Desde que haja, digamos, regras iguais para todos e desde que seja uma competição saudável. Portanto, o aparecimento seja do Vidense, seja de qualquer outro clube, e atenção, porque em Viana pode aparecer um terceiro clube, porque há atletas em número suficiente para que isso possa acontecer.
Agora, é bom porquê? Porque cria um maior dinamismo. Digamos, a competição interna também é uma coisa que alimenta sempre o interesse nas coisas. Nós sabemos, no desporto é assim, não vale a pena fugirmos. Uma coisa é estarmos a competir só com Braga, com Guimarães, com Barcelos, com as Taipas ou Porto, ou seja o que for, mas quando temos nas nossas terras outros clubes nas modalidades, seja qual for a modalidade sadia, digamos. Sadia, exatamente. Portanto, e se houvesse mais clubes, até se podiam juntar para organizar coisas em grande que trouxessem o interesse e se falasse da modalidade e viessem interessar a mais jovens e aos pais dos jovens para porem os filhos no bilhar. O Gama há bocado falou uma coisa importante, só um segundo. O Gama falou há bocado uma coisa muito importante. O bilhar pool, o bilhar de buracos, como as pessoas conhecem, pool, nem toda a gente conhece o termo, o snooker, portanto, é muito jogado em cafés. Mesmo os clubes de competição, muitos deles têm o seu espaço com dignidade, mas em espaço de café, de bar, portanto. No entanto, existem regras e hoje em dia não há fórmula nenhum, nem coisas que valham. A questão do barulho, há regras para isso, sabendo sempre que quando estamos nesses espaços há a possibilidade de haver mais barulhos. Quando estamos a jogar bilhar num clube como o Torino, não há ruído nenhum para nenhum. É respeitado, ouve-se as moscas. Não há hipótese. Nós respeitamos. Ninguém se mexe no público sempre que um atleta está a preparar-se para dar a sua tacada. Porque o estar a mexer altera a concentração. Portanto, o bilhar tem isto. E os pais têm que entender que o bilhar é extraordinário para a concentração, para o método, para digamos, os miúdos serem, como é que é dizer, mais organizados, se quisermos, porque o bilhar traz essa vertente. Já agora, no carambola, também, não se joga em cafés, o chamado três tabelas, aqueles bilhares aquecidos grandes, é tudo em salões. O Torino tem um bilhar desses, portanto, permite-me que eu treine no Torino. E um dos sonhos que eu tinha, mas não temos instalações para isso, não cabem, bastava mais um bilhar daqueles, mas não temos como colocar lá dentro, era criar equipa também de carambola. O Gama há bocado falou num excelente atleta de Viana, do Três Tabelas, que é o António Azevedo, que já jogou muito bem pool, mas que hoje... Foi o meu pai do bilhar. Portanto, mas é um homem... É um homem que ele hoje tem 71 anos, ou 72, mas ele com 18 anos já jogava Três Tabelas, no tempo do Luís Braga, que montou o Três Tabelas de Viana, ali na Rua Nós Pregueira, do Carambola. Aliás, chamava-se Carambola, exatamente. Pronto, onde meu pai jogava, o Carneiro, o C. Laureano. Portanto, e o Azevedo começou muito novo. E hoje, que se dedica só ao Três Tabelas, ainda agora esteve na fase final da Taça Portugal. E perdeu nos quartos de final da Taça Portugal, um grande resultado. Portanto, era extraordinário se tivéssemos a nossa parede por 20 centímetros, não dá. Não dá para deitar abaixo essa parte, acrescentar. Não se pode ter tudo. Exato, estamos a caminhar já para o final desta nossa entrevista. Ainda assim, eu gostava de tentar perceber com o Manuel Gama como é que aparece este gosto pelo bilhar, até porque o Gama já pratica bilhar há muitos anos. Apesar de ter começado tarde. Eu posso contar o meu percurso desportivo aqui em Viana, sempre fui um apaixonado pelo desporto. Eu comecei pela natação com 5 anos, pratiquei até aos 12 anos, mas era um fraco nadador. Só pratiquei natação porque a família queria que eu praticasse, que era bom para o físico. Ok. É importante saber nadar. Depois surgiu a equipa de basquetebol na EDV. Eu também gostava muito de basquetebol, fiz parte da equipa da EDV, da primeira equipa da EDV. Andei ali 2, 3 anos, até gostava, tinha algum jeito, não digo que tinha muito, mas tinha algum. E depois surgiu a hipótese de ir para o voleibol. E então tive 10 anos no voleibol. E tive a sorte de ter 2 treinadores que para mim foram 2 excelentes amigos e que também me ajudaram a evoluir como ser humano. Porque uma pessoa convivia muito e equipa, e isso faz parte da nossa evolução desportiva também, que eu aprendi muito a saber estar em equipa, que é algo fundamental até no bilhar, porque nós temos tantos jogos de equipas como individuais. E o voleibol para mim foi muito importante. A convivência que eu tive
E agradeço ao Luís Passos, não sei, da família Adriano Passos, que faleceu. José Luís Passos já faleceu, eu conheci bem. Excelente Foi, pessoa. foi uma pessoa extraordinária e nós todos éramos amicíssimos, a equipa toda. E ele tinha Tem 2 filhos que jogam agora. o Adriano, que fez parte da seleção, e o Luís André. E ele era super amigo nosso, nós éramos muito amigos e é uma pena, mas já não está entre nós, não é? E o Zé Sérgio, que trabalhou na Câmara recentemente, também foi meu treinador durante 5, 6 anos, salvo erro, e que também me ajudou bastante e passámos bons momentos. E não andei ali a tentar jogar vôlei e bilhar ao mesmo tempo, mas tive que optar pelo bilhar, porque... Mas nesse seu tinha... percurso pelo voleibol também já ia dando as suas tacadas, não é? Portanto, Sim. Eu comecei com 21 anos, em 2001, a jogar na Federação Portuguesa de Bilhar, através do António Azevedo, que era um atleta que jogava no Ateneu Comercial do Porto, e então levou-me pela primeira vez, a meio da época, para jogar, e a partir daí, pronto, comecei a ganhar, digamos, o bichinho, e nunca mais larguei. E ele acompanhou-me durante 6 anos. Eu, na altura, não tinha carta de condução, ele levava-me sempre para o Porto, tanto para jogos de equipas como individuais. Foi um grande amigo e eu agradeço-lhe muito. E cheguei a um patamar, mas se calhar muito graças a ele, não é? Porque isto do bilhar precisamos de muito tempo, muita dedicação. Mas se não houver jeito natural... Sim, mas isso, há muitos que têm. A diferença é que, se calhar, em relação a outros, é que eu dediquei-me muito e sempre fui uma pessoa muito competitiva. Em tudo o que me metia, tentava levar a sério. Até no voleibol era digamos, um marreco à beira dos outros, era baixinho, mas sempre fui muito competitivo. E isso sempre me levou a tentar chegar sempre mais longe. Eu, por exemplo, em 2006, abdiquei de jogar em Portugal individualmente e fui jogar para a Espanha. E entre 2006 e 2012 joguei em Espanha. Também depois joguei em Portugal a partir de 2010 até 2013. Desde 2013 até aqui, nunca mais joguei provas individuais da Federação. Jogo só em equipas na Alemanha. Muitas vezes coincidiam as datas da Alemanha com as provas individuais em Portugal e eu tive que optar. E fiz os meus resultados engraçados a nível internacional. Se calhar muitos desconhecem. Eu também nunca fui pessoa de andar a divulgar muito. Está na altura é aqui divulgar um bocadinho aí o percurso internacional, não é? Eu fui campeão mundial amador em Las Vegas em 2010, individual e por seleções. Tenho até o momento, se calhar, o melhor resultado de um português num campeonato do mundo, e é de certeza que é 5º lugar num campeonato do mundo absoluto, em 2007, nos Estados Unidos, na Flórida. Tenho uma medalha de bronze no campeonato da Europa absoluto, que a par de Miguel Silva da Madeira e do João Grilo, que é natural de Lisboa, são os melhores resultados de sempre de um português em campeonatos da Europa absolutos. E também fiz parte de seleções, das 2 seleções que conquistaram 2 medalhas de bronze em campeonatos da Europa absolutos. Fiz uns resultados engraçados. A nível individual em Portugal, fui 4 vezes campeão nacional absoluto, mas joguei muitos poucos anos em Portugal, que nunca achei que fosse prioritário, e a competição em Portugal não podia ser muito melhor. Infelizmente é o que temos, mas... Em termos financeiros, já agora, compensa... Em Portugal é muito complicado. Lá fora compensa mais? Na Alemanha, por exemplo, dão outras condições que aqui são impensáveis. E em Portugal, para viver só de bilhar é muito difícil. Uma pessoa que se vê que tem jeito natural para jogar, que tem capacidade para chegar longe, tem que o mais rapidamente procurar outro país e tentar participar em provas internacionais, patrocínios, contactos, porque aqui é muito complicado. Deixa-me só meter aqui relativamente a este tema. Há um tipo de bilhar que só se joga em Portugal e que é promovido pela Federação Portuguesa de Bilhar, ou é organizado, que é o pool português, que é aqueles bilhares de buracos mais pequeninos, aqueles dos cafés. Só que em Portugal é que se joga isso. E sabem porquê? Porque é a única modalidade dentro do bilhar que pode dar prémios, porque qualquer café organiza torneios, e se não for um porco é pelo menos uma pata, e se não for, e depois há um dinheiro, e a Federação, e isto começou a mexer muito com os cafés, com patrocínios, e a Federação
60%, segundo me disse há dias um vice-presidente da Federação, 60% das receitas da Federação vem desse bilhar que não se joga em parte nenhuma do mundo. Ou seja, quem jogar aquilo fica confinado aqui, mas ganha alguns trocos, se for bom jogador. A Federação cometeu os seus erros e ainda comete, como é natural, toda a gente comete erros. Agora, eu no meu caso sempre tentei, junto da Federação, fazer ver que as coisas não estavam a correr bem, que deviam mudar pela minha experiência e até hoje não mudaram grande coisa. Eu posso dar um exemplo. Um dos meus motivos de ter deixado a competição individual foi que nos últimos anos em que eu joguei individual em Portugal ganhei 2 ou 3 campeonatos, 3 campeonatos seguidos individuais absolutos, e na altura já levavam os veteranos aos campeonatos da Europa de veteranos. Só que a diferença é que eu ganhei o absoluto, digamos o mais difícil em Portugal, Taça Portugal, número 1 do ranking, e depois convocava-me para os europeus e só tinha metade das despesas pagas nos europeus. E eu sabendo de antemão que os veteranos, os atletas veteranos, tinham tudo pago pela Federação. Estavam lá 11 dias e tinham tudo pago. Como é que o atleta vai representar a seleção? E eu nunca consegui lidar com essa situação, nem achava minimamente justo. Sempre tentei junto da Federação fazer frente a isso, só que sem resultado, porque a Federação sempre encarou os veteranos como uma maneira fácil de conquistar títulos para depois apresentar ao IPDJ, não é? Ao Instituto Português da Juventude. E isso a mim foi um dos motivos que me desmotivou e tive que procurar e jogar para a Alemanha, para outros sítios, provas europeias, circuito europeu. Em termos de, digamos, de futuro mais próximo, em termos de carreira, quais são as expectativas, as suas? As minhas expectativas é, como já faço há um ano, voltei a jogar provas individuais de circuito europeu, é voltar a ter o nível que tinha antigamente, quando tinha mais rodagem competitiva. Eu cheguei a estar nos 17º do ranking europeu, que até hoje se calhar o melhor resultado de um português, e isso é o meu objetivo, é voltar a ter a consistência de antigamente, que me permita participar em campeonatos do mundo, grandes provas de nível mundial. Isso é o meu objetivo, e ajudar o taurino a se reerguer, e como está agora a prova dada, em que voltamos a estar na elite nacional e fazer o melhor possível pelo clube e também por mim. Só mais chega é que o Gomes esqueceu-se de dizer que também é tricampeão nacional por equipas, portanto, um atleta do taurino, portanto, sendo que não há mais ninguém que seja tricampeão, a não ser o Gama e os colegas que jogaram no taurino. O Nuno Lopes, o Ricardo Silva. Portanto, ninguém mais em Portugal é tricampeão nacional. Gama, no estrangeiro reconhece muito mais o bilhar do que em Portugal, mesmo o público, digamos, que acompanha as provas? Sim. Eu acho que aqui em Portugal, lá está, como eu estava a dizer há pouco, ainda associa muito o bilhar a jogo de café. No estrangeiro, na maior parte dos países, isso não acontece. É encarado como um desporto. Eu dou o exemplo da Alemanha, que em 2012, desde 2012 que jogo lá, e a mentalidade é completamente diferente. Levam o bilhar, que lá é considerado um desporto amador, mas como fosse profissional. Cumpre-se toda a regra, dão as melhores condições aos atletas, os horários, se está marcado para as 14 horas, aquilo começa mesmo às 14 horas. É tudo organizado de uma forma que as pessoas que estão de fora veem aquilo como um desporto profissional. E aqui em Portugal ainda estamos um bocadinho atrasados nesse aspecto, em material de jogo. Há muito trabalho para fazer. Há muito trabalho para fazer ainda. Exato. E há gente que acompanha os atletas lá na Alemanha, no estrangeiro? Há mais gente a assistir aos jogos? Ou muito mais. Eu, por exemplo, dou o exemplo do meu clube, que é um clube perto do Luxemburgo, fica a 80 km do aeroporto de Luxemburgo, que é em Merzig, na cidade de Merzig, e nós temos 4 mesas, é um clube pequeno, mas aquilo, quando há jogos em casa, estão para aí 70 ou 80 pessoas ali num espaço pequeno, todos com um ambiente fantástico a puxar por nós. Isso aqui é impensável. Eu aqui em Portugal nunca vi num clube, se calhar mais de 10, 15 pessoas a assistir a um jogo. Isso já diz tudo da diferença que existe, não é?
Exato. Estamos mesmo a finalizar. Em relação ainda à escola de bilhar, como é que as pessoas se podem inscrever? É só aparecer no Taurino? Como é que o podem fazer? Nós temos os cartazes afixados no Taurino, também temos nas redes sociais, podem ir ao Taurino, tem lá o contacto, tem lá o meu contacto, tem eu não sei se é o telefone de fixo do clube. Podem entrar em contacto comigo, podem tirar as informações que quiserem, que eu dou sem problema nenhum. Muito bem. E Carlos Gomes, também para finalizar, que dificuldades é que o Taurino tem encontrado nestes últimos tempos? Serão com certeza muitas, como todos os outros clubes que por aqui passam também, se vêm queixando sempre do mesmo, se calhar questões financeiras, até porque os patrocínios esses estão cada vez mais raros. Dizer que é idêntico ao que acontece nos outros é ser muito otimista neste momento. Nós fomos confrontados com uma série de azares. Como disse eu há pouco, tomámos posse em agosto. Fomos confrontados com uma carta do senhorio, com uma exigência pela transição das novas rendas para o know-how, com um aumento de 900% da renda. 900%. 920% da nossa renda. Impossível aguentar. Estamos a contestar, estamos a tentar lutar por onde podemos. Logo de seguida fomos objeto de uma inspeção da ASAI no clube. A seguir tem sido um conjunto de azares. Agora veio a multa da ASAI na sexta-feira e eu nem lhes disse nada, porque estávamos a ver os jogos em Soura e eu recebi a carta ao sair daqui, quando fui buscar um colega ao Taurino, ele veio-me com a carta, 1.700 euros de multa da ASAI, porque dizia que os contadores do clube dos bilhares não têm aferição. Mas aquilo é um clube, é para os sócios, a maior parte dos sócios pagam uma avença, nem sequer utilizam o contador, a não ser os amigos sócios familiares. 1.700 euros. Portanto, nós sempre estamos à espera a ver se vemos algum dinheiro da Câmara, que apesar de aprovado em reunião ainda não tivemos. Portanto, andamos aqui atrapalhadíssimos. Estamos a sobreviver e eu há pouco disse que era importante e foi importante a ajuda dos atletas do bilhar, porque os patrocínios que arranjaram foram sendo gastos depois na atividade e agora na fase final, mas durante algum tempo ajudou-nos, deu-nos ali uma almofada, um balão para podermos ir andando. Mas agora isso acabou, porque tivemos que participar com tudo que podíamos para esta fase final, que tinha despesas altíssimas. Tivemos um patrocínio institucional da Caixa Agrícola Noroeste, portanto ainda bem, porque felizmente deram-nos um patrocínio de 400 euros, mas que isso dá para pagar a luz um mês. É quase 400 euros por mês que se paga de luz, que é uma loucura. Mas agradeço-los imenso, qualquer tostão que venha é importante e não temos mais nada, portanto andamos aqui já a puxar os bolsos a ver se não estão rotos, não é? Isto é complicadíssimo, andamos aqui atrapalhadíssimos, mas nós vamos sobreviver. É isso que eu lhe ia perguntar, acredita que apesar de tudo eu sou uma pessoa tem capacidade. Eu sou uma pessoa otimista e quanto mais dificuldades temos, eu lido bem com o stress. Portanto, quanto mais dificuldades temos, mais me apetece chutar para um lado e para o outro e seguir o caminho em linha reta. E eu costumo dizer aos meus colegas da direção e acredito que vamos superar tantos e tantos azares que nos têm acontecido. Nós tivemos que meter extintores novos que nem sequer já estavam caducados. Nós tivemos desratizações, aquelas, portanto, desbaratizações ou desratizações, tudo isto custa dinheiro. Nós tivemos que fazer tudo. Fomos confrontados também com situações de luz em atraso, de água em atraso. Tem sido terrível, mas a gente vai indo como pode. Vamos chegar a uma altura em que devemos estar ali no break-even, portanto, a coisa mais ou menos entre as receitas e as despesas, estamos a fazer todos os esforços para aumentar o número de sócios. Já conseguimos, cerca de 50 novos sócios. E fizemos uma campanha de recuperação de sócios antigos que não pagavam há 2 anos, ou 3 ou 4,
Portanto, perdoámos o que estava para trás, também Covid, o clube ter fechado, portanto, só pagar o 2022, há que ser positivo, recuperámos também cerca de 22 novos sócios. Quando foi as festas da agonia, pusemos eu e os outros diretores ali, tipo polícia, quer ir para as varandas? Quero. É sócia? Não, só se for. Não pode. É sócia? Tem as cotas em dia? Não, tem que pagar as cotas. Não tínhamos outra hipótese, só assim é que fomos. Portanto, nós vamos tentar organizar os jantares na mesma, as noites de poesia, as noites de música, as exposições, os jantares temáticos. Nós vamos organizar tudo e o clube vai sobreviver e tenho a certeza que tem futuro. Muito bem, resta-me agradecer ao Carlos Gomes. Nós é que agradecemos. Ao Manuel Gama, muito obrigado pela disponibilidade, sucessos para o Bilhar, sucessos para o Taurino. Não temos mais tempo a não ser dizer-lhe que há futebol distrital este fim de semana. O campeonato da primeira divisão da Associação de Futebol de Viana está a entrar na reta final. Os dois primeiros jogam naturalmente na jornada número 32. O Limianos, que é líder em casa com o Fachense, é um derby concelhio, e o Atlético dos Arcos joga em Linhas, o Atlético que é segundo classificado. De realçar que no Campeonato de Portugal e na luta pela subida à Liga 3, o Sport Clubeirense vai jogar em casa de novo este domingo este sábado, assim é que é, este sábado às 5 da tarde no estádio Dr. José de Matos. Já amanhã o Vianense vai defrontar o Salgueiros em mais uma batalha na luta pela subida à Liga 3. Terá relato em direto e em exclusivo aqui na Rádio Geis. O Mário Gonçalves irá acompanhar essa partida. Eu, em nome desta vasta equipa e dos nossos convidados, despeço-me. Desejo a continuação de uma muito boa noite a todos, um bom fim de semana, onde e com quem quer que esteja. Saudações desportivas. Até à próxima. Geis FM.